Boa noite, gente. Vamos esperar carregar aqui. A gente vai esperar o Instagram nos avisando aí para mais e mais pessoas. A gente está iniciando aqui. Essa é a terceira live de uma série de lives que a Geração F5 está organizando diante desse cenário de crise que nós nos encontramos desde que estourou, né, o Corona Crise aí. Seja bem-vindo, pessoal que já está entrando. Renatinha, Marcos, Dalva, Denise, Pamela, sejam bem-vindos. Vamos esperando o pessoal chegar aí, pessoal da Santina. A gente está com um convidado muito especial para a noite de hoje e eu espero que vocês gostem bastante. Eu acredito que vai agregar muito para a carreira de vocês, para o momento de vocês, o momento cada um com seus desafios, né? O Paulo, eu vi que já está chegando aqui, vou aguardar ele solicitar aqui para entrar na conversa e a gente já inicia um bate-papo. Boa noite, Renilda. Boa noite, Pamela. Thaís, Jéssica. Grande Magnus. Marina, boa noite. Glênio. Bom que vocês estão aqui. O Paulo já está aqui. Aí, agora sim. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo certo, meu amigo. Bom, primeiro, assim, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vou contar para o pessoal aqui, Paulo, um pouquinho de como a gente chegou no teu nome, né, para o pessoal entender, né, o motivo da nossa conversa aqui. Eu assisti o Paulo Storani já faz uma década, Paulo. Olha que o tempo passa, hein? Mas olha como foi marcante a tua palestra. Foi um evento de combustíveis em Gramado, há exatamente uns 10 anos por aí. E me marcou muito, assim, os princípios. Foi bem marcante, cara. Para uma palestra, né? Às vezes tem final de semana de curso inteiro que não é tão marcante assim, uma palestra foi marcante. E aí os princípios que o Paulo trouxe lá durante a fala dele, os princípios do BOP utilizados no mundo corporativo me encantaram muito, mexeram muito. E eu venho carregando eles até aqui muito bem, assim, vários deles fizeram muito sentido para mim. Quando a gente, aqui na Geração F5, né, falamos do interior do Rio Grande do Sul, tu tá onde, Paulo, nesse momento? Estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Capital mesmo? Isso. Uhum. Legal. E quando a gente se deparou com esse cenário aqui, Paulo, nós da Geração F5 somos uma empresa de consultoria, né, de gestão de pessoas, consultoria principalmente para o comércio varejista, né, e aí foi lá no dia 16, principalmente, que nos caiu a ficha da gravidade do problema que a gente estava enfrentando, né, e o quanto que ia impactar um mundo que a gente está muito conectado, que é de pessoas que têm comércio, né, de pessoas que têm padaria, que têm loja, que têm farmácia, que tem posto de combustíveis, e aí afeta todo mundo, né? Não só o empresário, mas afeta todas as pessoas. E aí, a partir disso, a gente montou uma estrutura de guerra aqui do nosso jeito, né? Não conhecemos nada a respeito disso, mas a metáfora de guerra, porque a gente entendia que era um momento muito único, que exigia uma dedicação especial, porque era uma crise nunca antes vista, né? E com um cenário radicalmente novo. E a gente se mobilizou para ajudar o máximo possível todo mundo que está junto. E aí a gente criou um programa de gestão voltado para época de crise, totalmente gratuito, totalmente aberto para o público, né? Porque é um momento a gente se ajudar muito. E aí a gente foi selecionando pessoas. Bom, quem é que pode nos ajudar nesse desafio, né? Contribuir com a gente. E aí veio muito, né? Vários nomes, inclusive o teu nome, né? Me lembrei lá da época dos princípios. Cara, vamos ver se esse maluco lá no Rio de Janeiro vai me responder no Instagram. O máximo que vai acontecer é ele me ignorar. E o melhor pode acontecer ele dizer, cara, eu topo. E o melhor tá aqui. Então, antes de seguir o bate-papo aqui com ele, eu vou pedir que o pessoal que está entrando aqui, se puder, compartilha com os amigos aí. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito único. A gente programou aqui meia hora de conversa. Mas para aproveitar muito, né, quem está com esse desafio gigantesco aí que todo mundo está enfrentando, convido os amigos, enfim, tem um aviãozinho aqui no direct, né, na nossa live, então manda para as outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai valer muito esse bate-papo aqui. Paulo, primeira pergunta aqui que eu quero te colocar, quando a gente se deparou com esse cenário, a gente foi desenvolvendo, estruturando o que eram as nossas crenças em relação a ele, né? Por mais que, em termos de cenário externo, a gente tem um mundo de incertezas que vai mudando a cada hora,
a gente pensou, bom, pro lado da gestão, como que a gente vai orientar as empresas, os profissionais a cuidarem, né, proteger as suas empresas e proteger os seus empregos. O primeiro princípio não poderia ser outro, é cuidar das pessoas. Né, muito cuidar das pessoas em todos os sentidos. Cuidar dos empregos, cuidar da saúde, enfim. E aí eu lendo um pouquinho da tua trajetória, tentando entender como que foi assim, a tua jornada, eu fico pensando, bom, o ex-capitão do BOPE, né, que teve toda uma carreira muito legal, que está muito bem colocado lá no teu site, né, paulostorani.com.br, tem toda uma trajetória muito legal, e aí daqui a pouco se depara com uma situação, eu não sei exatamente como é que foram esses bastidores, né, do filme, dessa oportunidade, e hoje, né, depois de passar todo esse tempo, tu é palestrante, tu é analista, né, pelo que eu entendi, de políticas públicas, né, na área de segurança, tu tem uma carreira muito diferente, eu imagino que tenha sido uma transição aí muito interessante. E qual a analogia que eu quero fazer, Paulo, com esse cenário? Crise como essa faz nos questionar muito, né? Será que a minha empresa está indo no caminho certo? Como que vai ser minha empresa depois disso? Será que a minha carreira está indo no caminho certo? Como que vai ser depois da crise? Como que vai ser durante a crise? Enfim, eu queria te perguntar, assim, para ajudar as pessoas a olhar para isso, como que foi a tua jornada e daqui a pouco que aprendizado teve até nessa tua transição que o pessoal possa utilizar para agora? Bom, eu gostaria de começar falando sobre o momento que nós estamos vivendo agora, que tem certas particularidades que são fundamentais para que a gente entenda o contexto da nossa conversa aqui, né? É uma pandemia, tem um certo nível de gravidade, mas também tem um certo nível de gravidade que é reforçado pelo discurso permanente que a gente vê por parte de alguns especialistas, por parte da mídia, por parte de alguns políticos, que acaba potencializando o problema. Tá? Então, tem um cenário que foi construído, e esse cenário nós não temos muito o que fazer, a não ser aguardar a evolução de cada fato para saber quando vai se encerrar essa quarentena e os prejuízos que nós vamos ter em razão do tempo que permanecermos nessa condição. Então, não há o que fazer em relação à decisão governamental. Isso vai ter um momento. O governo federal já sinalizou da possibilidade de interrupção da quarentena. O lockdown horizontal será trocado por um lockdown vertical. Então, pessoas de risco serão colocadas em situação de confinamento, de quarentena, mas as pessoas precisam trabalhar. E aí vem muito o seu público, que está uma expectativa muito grande, porque quanto mais tempo demorar, mais grave será para a retomada da economia e principalmente para as consequências do que nós estamos vendo agora, que já começou várias empresas já demitindo por conta de não ter dinheiro para pagar. Isso é fato, né? O mercado funciona desse jeito. Infelizmente, mas o que serve nesse momento para nós, aí vamos à resposta à sua pergunta, é o que fazemos ou o que devemos fazer diante de uma situação como essa. Bom, o movimento ele é muito interessante agora porque mostra que nós não temos uma cultura, né, relacionada a comportamento. Né? A guerra que o Brasil passou, ele entrou numa situação já no final dela. Foi uma experiência interessante para o Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária. Mas, a partir daí, nós vivemos o qual nós estamos presenciando agora. Tá, ok? Então, nós somos um povo que tem uma de busca pela liberdade, todo mundo quer fazer o que quer, ninguém se quer adequar a nada, quer que a estrutura se adeque às ações, mas medidas você continuar sobrevivendo, aí nós estamos vivendo uma situação de contracultura, né? O que a gente vê nos princípios de operações especiais, no perfil das pessoas, são pessoas que eles têm uma capacidade de risco muito maior, tá? Então, que é determinada pela cultura, que é nada mais do que uma construção que vem da nossa educação familiar, a nossa educação e o tipo de trabalho que você, o tipo de atividade, seja qual for. Essas três dimensões, ela tem características próprias, quando, na verdade, a primeira, educação familiar, educação escolar, te prepara para a terceira. Aí você vê, hoje, uma geração
que tem uma dificuldade muito grande em relação à meta, em relação ao desafio, em relação ao sistema meritocrático, em fazer melhor, buscar não desempenhar, mas autodesempenhar, tem uma diferença muito grande relacionada a isso. Então nós vemos pessoas que têm uma aversão a isso, na verdade, discursos, né, que tentaram ser hegemônicos nos últimos 20 anos, de tentar buscar essa ideia de nivelar todo mundo por baixo, e não nivelar por cima, e é o que faz os países prosperarem. Então, existe um perfil de pessoas assim, por conta da sua educação familiar, por conta da escola que ele frequentou, e não quer dizer escola pública ou particular, é o tipo de metodologia, tipo de professor que ele teve ao longo da sua vida, da mesma forma que tipo dos pais, como nossos pais nos prepararam para a nossa vida que nós estamos experimentando agora. E isso nos leva a uma reflexão de como nós estamos preparando nossos filhos para um ambiente mais desafiador do que nós estamos experimentando hoje. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe um perfil para isso, e eu tive a grande felicidade de ter pais trabalhadores que eram autônomos, não eram funcionários públicos, nada contra o funcionalismo público. Fui funcionário público durante 20 anos, dos meus 38 anos de vida produtiva até o momento. Então, me foram referências, buscaram sempre fazer o melhor, me ensinaram isso. E os percalços que a gente tem ao longo da nossa vida, ao invés da gente parar e ficar reclamando, não, a gente para, determina o que a gente quer, pega toda a nossa energia e focaliza para isso. Então, isso é um grande recado que nós podemos dar aos empresários hoje, o pequeno, o microempresário, mas também as pessoas que estão trabalhando em atividades, principalmente os autônomos, principalmente aquele que é assalariado, que está na iniciativa privada, que está no mercado, que está no varejo. Então, se prepare agora, porque quando terminar esse período, vai ser exigido deles muito mais do que aquela rotina anterior exigia, porque nós vamos ter que recuperar todo esse prejuízo que foi acumulado ao longo desse período e que ele não vem rápido, ele vem gradativamente até a gente começar a buscar aquela velocidade anterior e tentarmos normalizarmos ou estar numa situação que nós estávamos naquelas situações anteriores. Então, esse é o momento de você já se preparar para aquilo que vai ocorrer mais adiante, que o ambiente vai exigir muito mais de nós. Aí vem a experiência de operações especiais. Alguns princípios que nós adotamos, que na verdade que não foi invenção, as operações especiais, quer seja na Polícia Militar, Polícia Civil, Forças Armadas ou em qualquer lugar do mundo, ela se determina por determinados padrões, que na verdade nos orienta, que nos inspira, e um deles é fazer sempre melhor aquilo que fez antes. O nome disso é excelência, né? Superar-se em cada ação que você tem executado. Então você está numa constante evolução. Acreditar na sua capacidade, no seu potencial, colocar isso à prova. Isso significa assumir riscos. Sem risco, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós estamos vendo agora um cenário interessante em que você tem um governo federal assumindo a responsabilidade de um risco de encerrar a quarentena e para tentarmos resgatar a economia. E nós vemos especialistas, políticos, a grande mídia, na verdade, numa tentativa de manter a situação, porque é a saúde mais importante. Mas depois que passar o problema da saúde, fica um grave problema na economia, aí pessoas desempregadas, então uma situação muito difícil. Então nós vemos agora no Brasil pessoas que estão querendo assumir riscos e pessoas que querem diminuir esses riscos. É óbvio, são visões de mundo diferentes, mas que vão impactar de uma forma significativa em nossas vidas. Perfeito, Paulo, perfeito. Faz todo sentido, cara. Quando falo dos princípios do BOP, eu já começo a me lembrar de alguns, assim, que para mim me tocam bastante, assim. O segundo ponto que a gente defendeu muito aqui, Paulo, porque eu gosto quando faz essa análise, existe o cenário externo, mas, cara, deixa eu olhar para dentro, né, para ver o que é de minha responsabilidade, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, né. E aí o que a gente tem defendido espere o melhor, mentalize o melhor, mas se prepare para o pior. Ou seja, se o pior cenário vier, eu estou pronto para ele. E aí me lembrou de um princípio, aí tu pode falar de outros aqui, né, do BOP, do treinamento difícil e combate fácil. A gente usa muito ele, Paulo. Em vários momentos a gente menciona ele, né, eu lembro de alguma fala tua assim, que dizia, cara, o mais difícil não é subir um morro, o mais difícil é o treinamento que é passado antes, né? Enfim, o tanque tático, me lembrei agora. Então, assim, o que os princípios do BOP podem nos ajudar nesse cenário mais de guerra, assim, né, que a gente está passando agora, de guerra no sentido da gente realmente precisar se doar mais, porque o cenário nos exige isso.
Então, a gente tem que criar um ambiente a partir do qual a gente se prepare para um cenário que nós vamos enfrentar, né? Quando terminar esse período, ele não vai ser igual como estava antes dele começar. Então, nós vamos ter um cenário que vai exigir muito mais de nós. Então, a questão é a seguinte, que cenário será esse? No BOP nós temos uma regra, né? Você, quando faz um planejamento, uma operação, você estabelece o que poderia ser pior. O pior é morrer um inocente. Então, a partir dessa perspectiva, que numa operação contra uma força antagônica, criminosa e letal, nesse confronto, inocente fala, isso é o pior que pode acontecer em qualquer cenário. Então, você começa a trabalhar, como você pode operar em determinadas circunstâncias para diminuir esse risco. A segunda coisa pior do que isso é você perder a sua vida. Então, o que você tem que fazer para que, primeiro, prioridade, que inocentes não recebam consequências da sua ação. Segundo, que você não seja alvo da sua própria ação. E terceiro, que você não quer, talvez, o mal do seu contendor. Você quer prendê-lo. Mas, né, se ele fizer por onde, né, de enfrentar, nesse embate, que chore a mãe dele e que não chore a minha. Entendeu? Então, existem certas bases que nós tomamos. Então, o cenário é sempre o seguinte, é o pior. Então, quando você estabelece isso, esperando o pior, você se planeja para aquilo. E quando você planeja, você tem que estar preparado para aquilo também. E vem toda essa preparação em operações especiais, que o treinamento do BOP ele foi muito criticado durante muito tempo, porque pelo nível de exigência, o percentual de aprovados no curso de operações especiais, dos selecionados do processo seletivo, resultado final, que normalmente são 35, mas varia de 300 a 500 candidatos. Os 35, só 8 a 12 irão terminar. Então, de 35, você está falando que somente 40%, 45% de aproveitamento. Então, sempre houve uma crítica muito grande. Inclusive, ações por parte da polícia, por parte do legislativo, às vezes do próprio executivo, de tentar diminuir o nível de exigência do nosso treinamento. Eu participei de um encontro uma vez falando sobre isso e fui questionado. E a minha colocação foi muito simples. Eu falei, olha, nós estamos preparados para o pior. Mas se vocês acham que a gente tem que flexibilizar o nosso processo seletivo e o nosso programa de treinamento, só existe uma forma de nós estamos querendo trazer resultado, então seria melhor conversar com o cliente, né? Se nosso cliente, por exemplo, no Rio de Janeiro, o cliente do BOP ele é muito exigente, né? E o cliente é aquele que você interage, que você apresenta seus produtos e serviços. Nós estamos falando dos criminosos, né? Então, como é que você vai conversar com o seu cliente e pedir para ele ser mais gentil com você? Que ele não atire em você. Que quando você chegar, que ele se entregue a você. Se for assim, não precisa treinar tanto. Mas a realidade é diferente. Vai ser muito exigido de nós. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, a gente leva sempre ao extremo. Nós temos um padrão de qualidade que nós estabelecemos, um padrão de exigência que nós não negociamos esse padrão de exigência e queremos que as pessoas se adequem a ela. Mas é óbvio, vivemos uma sociedade, como eu disse na primeira pergunta, que espera sempre que a estrutura se adapte às suas limitações. Nós temos uma tendência natural a esperar que tudo fique adequado aos seus interesses, ao seu potencial, e não que você desenvolva os seus atributos para você atender aquela expectativa de um trabalho de qualidade. Por isso que o treinamento duro combate fácil. E vou dizer para você, eu não tenho nada contra quem pense diferente de nós. Eu não tenho nada contra quem não gosta do BOP, nada contra quem acha que é muito exagero, nada contra quem prefere trabalhar sempre naquela situação de normalidade, aquele padrão mediano de empenho e desempenho, aquele padrão medíocre de comportamento. Eu não tenho nada contra. Agora, não critique, né, quem acredita na sua capacidade, quem quer evoluir, quem se esforça para isso. Então, deixa essas pessoas irem, porque no Brasil, eu vou dar um exemplo aqui, eu falo isso nas minhas palestras, nas minhas conferências, o modelo de herói que nós temos, por exemplo, numa dimensão educacional, na escola, é o aluno bagunceiro. É o aluno que passa apertado, que a gente chama de média, mas passa no mínimo. É o aluno medíocre, esse é o herói. Aqueles alunos que deveriam ser nossas inspirações, que tiram boas notas, ou que procuram ter boas notas, eles estão desclassificados moralmente perante a turma, né? Eles são atacados, são vítimas de bullying, né? De termos pejorativos. Quando eles deveriam ser nossos modelos, na verdade, se torna o contrário. Eles passam a ser aquele grupo e comportamento e atitude que devem ter aversão com comportamento medíocre. Então, nós temos um padrão cultural brasileiro, lamentavelmente, é isso que eu tenho visto
ao longo de pelo menos 13 anos, né, no mundo corporativo. E quando você tem essas empresas que tomam esse comportamento, que tomam essa atitude, pessoas que se reúnem em torno de um objetivo comum para buscar fazer o seu melhor, essas empresas são criticadas. Mas tudo bem, né? Vivendo numa sociedade que existem agora uma estrutura de valores diferenciadas, visões de mundo diferenciadas também, meios de chegar a um objetivo diferentes uns dos outros, mas esse meio do qual eu acredito, no qual eu fui criado e no qual eu cheguei até onde eu cheguei, foi o que me permitiu isso tudo. Uhum. Perfeito, cara. E é interessante, Paulo, porque é livre para cada um, né? Seguir o seu rumo, no seu ritmo de vida, enfim. Agora, cabe à empresa, que a organização define, bom, a gente quer excelência, a gente quer um padrão realmente, bom, então eu preciso ter uma estrutura e aí eu vou exigir isso. Isso vem da empresa, né? A gente tem sido muito rigoroso, assim, com as empresas que estão no nosso entorno, clientes, enfim, quem nos segue, no sentido de, olha, o cenário é difícil, a gente prepara para o pior nessa linha. Porque se vier o melhor, beleza, a gente vai estar mais tranquilo ainda. O ruim é o contrário, né? Aí o contrário nos deixa perdidos. Um terceiro ponto aqui, Paulo, eu gosto bastante dele, é o nosso terceiro princípio, e depois eu vou abrir para o pessoal aqui também poder perguntar, fazer do limão uma limonada. Eu gosto muito dessa frase, bem simples, que é no sentido de toda crise ela sempre vai trazer um monte de oportunidades, ela sempre vai fazer isso se a gente estudar as guerras, quantas inovações vêm das guerras, né, que depois fazem parte do nosso dia a dia, né, então assim, olha, toda crise ela vem um monte de oportunidades, então assim, olha, o que tu sugere para a galera aí, porque tem gente, e é natural também que aconteça isso, né, que quando vem um cenário como esse, entra em pavor, enfim, entra num estado emocional muito ruim, trava, não consegue agir, e aí realmente não consegue nem resolver os problemas e muito menos aproveitar as oportunidades que tem. O que tu sugere para esse pessoal, assim, no sentido de, cara, como é que eu quero sair desse negócio? Sabe? Como é que eu aproveito isso? Tá, eu vou começar. Você iniciou sua pergunta falando sobre a questão das organizações, e para chegar à resposta a essa parte final, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Tá? São 13 anos de alguém de operações especiais, mas com especialização em recursos humanos, e sou antropólogo, né? Então, eu tenho uma visão, quando eu vou para uma organização para fazer uma palestra, prestar uma consultoria, eu faço questão de entender a cultura daquela organização. E a primeira forma de você entender aquela cultura, olhando a empresa de longe, no segmento de negócio que ela atua, é a declaração de identidade da empresa. Qual é a visão, o que ela considera missão e quais são os seus valores. Tá? Então, muito divulgado nas páginas, nos sites dessas empresas, nos banners nas organizações, e hoje você entra numa loja pequena, você já vai lá ver lá missão, visão, valores, isso é muito importante. A grande questão, o que eu percebi ao longo desses anos, é que quando há uma dissonância entre aquilo que está prescrito nessa declaração de identidade com aquilo que você consegue perceber, descrever daquele grupo, essa dissonância mostra que a declaração de identidade é mera formalidade. Tá? Por quê? Porque você tem honestidade como um valor, mas você não vê as pessoas tendo um comportamento honesto. E honesto não é só questão de não ter corrupção, é honesto em todos os sentidos, num sentido mais amplo. Fala sobre superação como valor, por exemplo, as pessoas com aquele espírito de superação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é se aquela declaração de identidade ela está de acordo com a minha visão, com meus objetivos. A partir daí, cabe ao gestor, ao dono do negócio, seja um pequeno microempresário, uma grande empresa, enfim, reunir pessoas que pensem dentro daquela estrutura. Fica tudo mais fácil a partir daí. O que eu vejo, quando há uma dificuldade, é porque pessoas que vêm na busca de um espaço, na busca do salário, na busca de um emprego, mas não estão preparadas para atuar daquela forma requerida por quem planejou, ou pelo dono, enfim. Então, essa dissonância ela é destruidora nesse sentido. Então, existe uma questão, o ideal é que você busque um lugar que vá ao encontro da sua estrutura de valor. Né? Não querer que você entre num negócio ou numa organização, seja ela de tamanho for, que ela se adapte às suas limitações, como nós falamos já anteriormente aqui nas perguntas que você elaborou. Então, isso é muito importante. Tá? Então, tendo essa afinidade, tudo fica mais fácil, sem dúvida nenhuma. Inclusive, está um sentimento de equipe. A única coisa que você vai precisar
a permanente discussão sobre esses temas, para que ela fique sempre muito viva no dia a dia, aí cabe a um fenômeno chamado liderança, que não precisa ser o dono da empresa, não precisa ser o diretor, não precisa ser... Eles fazem isso, devem fazer por questões funcionais. Mas líder é aquele que influencia o comportamento. Isso pode ser um colega do lado, que pensa daquela maneira e te inspira, sem dúvida nenhuma. Né? Então, é essa relação que você deve pensar entre as pessoas para você produzir resultado, criar a sinergia necessária para você enfrentar, principalmente, momentos de dificuldade que nós estamos vivendo. Aí vem essa questão que nós estamos experimentando agora, aí complementando a sua pergunta. Né? Vou dar uma experiência minha pessoal no Batalhão de Operações Especiais, na minha vida de policial. Tá? Eu tive uma vida de 17 anos somente, a minha turma toda saiu coronel, mas em 99 interrompi minha carreira como capitão, prestes a ser promovido a major para ser professor. Tomei uma decisão de interromper minha carreira e começar uma outra linha de ação. E se não fosse isso, talvez não estaria aqui. Mas eu me vi 17 anos intensamente, 5 anos de BOP, e foi uma vida muito intensa. E vi ao longo desse meu período no BOP, mudanças de governo, pelo menos um governo, uma mudança eu peguei. Como eu acompanhei desde 83, mudanças significativas nas políticas relacionadas à segurança pública. Né? Então, você tinha políticas de retenção da ação policial, e se você retém a polícia, consequentemente, você vai reter as ações e operações do Batalhão de Operações Especiais. Né? E quando, é óbvio, quando você retém a ação de polícia e de uma unidade como o BOP, o não enfrentamento daquela força criminosa faz com que ela cresça, que ela consolide-se, que ela expanda o seu negócio, não só o território, mas também a atividade criminosa. Aí, lógico que isso cria uma instabilidade na estrutura urbana, na sociedade, e aí o primeiro que vem com o discurso de confrontar aquilo é quem vai ser eleito. E aconteceu isso. Só que aquele, quando eleito, que ele aí clama, o povo clama por uma ação policial, e o governante, aquele que foi eleito em contraposição àquela política anterior, vai querer que a polícia funcione. E quando a polícia começa a funcionar, ela vai encontrar um cenário muito mais difícil do que aquele que quando ela já estava atuando. Por quê? Porque a gravidade do problema, né, ela aumentou por conta da não operação. E você tem uma dificuldade, depois você entra numa estabilidade. E nós vivemos isso na polícia, especialmente no BOP, em algumas vezes. O que eu aprendi é o seguinte, quando alguma coisa impede que você haja, se prepare muito mais para quando novamente você vai poder agir. Porque o cenário vai exigir muito mais de você e aí vem um recado para as pessoas. Esse é o momento de, primeiro, manter estreita conexão com tudo que está acontecendo, né? O que o governo está dizendo, o que a oposição ao governo está querendo, o que os especialistas falam, porque vai passar esse evento e quando for liberado essa quarentena e as pessoas voltarem à sua atividade, o cenário vai encontrar de terra arrasada. É aquela situação de você tem que recuperar tudo. Você tem que produzir aquilo que não produziu antes. Você tem que vender aquilo que não foi vendido antes. Num período curto de tempo. Que quanto mais demorar, maior a gravidade da situação. Ou vai demorar muito mais tempo para você retroceder àquela situação anterior que nunca volta. Mas podemos ter uma situação melhor do que aquela anterior em razão do aprendizado que nós acabamos desenvolvendo por uma situação como essa. Essa crise, ela vai moldar pessoas. Quem está vivendo essa crise nesse momento vai sair com um grande aprendizado. Lamentavelmente, pessoas estão perdendo seus empregos, pessoas estão deixando de fazer aquilo que sempre fizeram. Não pode, a gente fala, não pode dormir na pontaria, não pode ficar esperando que termine e tudo volte ao normal, porque não vai ser normal, a situação não vai ser de normalidade. Então se prepare, porque o ambiente de negócio vai exigir muito mais de nós do que antes. Então se prepare para trabalhar forte. Então esteja acompanhando o que está acontecendo, esteja lendo, esteja conectado, esteja assistindo sites como esse, leia livros sobre isso. Aproveite esse momento agora, para quem não está tendo nenhuma atividade, para se preparar, porque quando terminar isso, o pau vai quebrar. Verdade, Paulo, verdade. Me lembrou muito a primeira live que a gente fez, que a gente conversou muito que tem empresários que ainda estão pensando assim, quando voltar ao normal. Cara, o cenário que tinha antes pode terminar o isolamento social. Isso vai terminar em breve, se Deus quiser, mas o cenário de antes não vai existir mais, agora vai ser outro. Algumas pistas a gente já tem de como que vai ser. É um mundo mais digital, um consumidor mais digital, né? A gente provavelmente vai ter, porque ele foi forçadamente, né? Teve que adaptar alguns novos hábitos, né? Mas
vai ser um cenário novo, né? E aí, se eu estou desconectado, só maratonando Netflix, eu vou perder muita conexão com esse mundo novo. Sim. Paulo, eu vou abrir aqui para respeitar o teu tempo, para duas pessoas fazerem perguntas para ti. Enquanto aí, pessoal, pode perguntar direto nos comentários aqui mesmo, que aí os dois primeiros que perguntarem diretamente para o Paulo aqui a gente dá atenção. Enquanto o pessoal formula as perguntas aí, só para reforçar, gente, lá no perfil da Geração F5 tem o programa Gestão em Tempos de Crise, que a gente construiu de forma rápida. Ele está em construção no dia a dia, é totalmente free, totalmente aberto. Inclusive essa live ela vai para lá também, né, junto com outros parceiros aqui que, como o Paulo, se disponibilizaram para a gente somar forças num momento tão desafiador como esse. Então, quem puder, vai lá. Né, a gente lá tem conteúdo muito legal, preparado com muito carinho. Ele é mais voltado para o varejo, que é um cliente que a gente atende bastante, mas ele serve para qualquer profissional, na real. Porque está muito aliado com todo esse bate-papo aqui. Bom, a gente já tem uma... O Felipe perguntou aqui relacionado bem às escolas. Depois a gente tem a Gabriela relacionado com a dica para trazer a equipe com força total na retomada. O tema central é empresa, mas eu acredito que é legal respeitar a pergunta do Felipe aqui também, Paulo. Aí eu deixo à vontade para ti. Bom, primeiro em relação à questão das escolas, você imagina, né? O ano escolar ele tem um tempo exato, houve uma interrupção. A consequência natural disso é que não haverá férias de meio de ano, você pode ter certeza disso. Aí você imagina a garotada, né, na expectativa de férias de meio de ano, não vai ter, porque vai ter que recuperar esse tempo em que ficar em casa, sem dúvida. Se isso não acontecer, com certeza haverá prejuízo do conteúdo escolar ou do programa escolar que deixou de ser dado ou foi dado a toque de caixa para poder proporcionar férias. Eu, numa situação de um diretor de escola, eu faria questão, em razão desse fato, de não dar férias. As férias já foram dadas, as pessoas já ficaram em casa, as crianças que tiveram que aproveitar, aproveitam, porque agora é uma situação de dificuldade, uma situação de crise. Então, a escola deveria, na minha humilde opinião, e falo isso como professor, que eu continuo dando aula até hoje, deveria aproveitar esse momento para que aquela crise sirva de um modelo para o que acontece quando você experimenta uma situação como essa. Prepare os estudantes para situações futuras que eles deverão passar, sem dúvida nenhuma, situações graves tanto quanto essa, ou talvez mais graves do que essa que nós experimentamos. Então, aproveite esse momento de aprendizagem para essas crianças. Olha, não vamos ter férias. Por que não vamos ter férias? Nós vamos ter que recuperar agora. Vai ser exigido mais dos alunos, aqueles alunos que aproveitaram esse tempo, não para estudar, mas para ficar no videogame, para não fazer nada, para ficar na rede social, perdeu o seu tempo. Aqueles que atualizaram matéria, aqueles que estão buscando resultado. Vou dar um exemplo dentro de casa. A minha filha está no 6º ano de medicina, se forma agora. O tempo todo aqui em casa ela está estudando, atualizando a informação, fazendo revisão, porque ela faz prova para residência já no final do ano. Então ela aproveitou o quê? Para se preparar. A história aqui em casa significa, amigo, se está na paz, se prepare para a guerra. Se houve uma interrupção por alguma coisa, se prepare, porque quando terminar é tiro, porrada e bomba. Então, esse modelo é o modelo que nós estamos usando dentro de casa e que seria interessante que os pais se alertassem para isso na preparação dos seus filhos. Não é para ficar em casa de bobeira, não é... Crie um horário de estudo, crie um horário de lazer, crie um horário de videogame, mas um horário que possa se conversar, que se possa discutir e se prepare para que quando terminar esse período, é que aí começa realmente a cobrança. Então, se preparou, voltou à situação, não vai sentir tanto. Se não se preparou, terminou a quarentena, voltou para a escola e agora vamos ver que está tudo normal, aí vai perder o seu tempo, vai perder as férias escolares e tomara que as escolas realmente suspendam as férias escolares por conta disso. Porque se promover as férias por conta de achar que os alunos, por uma questão cultural, têm que ter férias no meio do ano, as crianças vão estar sendo preparadas o seguinte: olha, por mais que tenha uma crise, depois alguém sempre vai ser condescendente, sempre vai dar um jeitinho para que a gente tenha os nossos benefícios. É o momento também de preparar as crianças e a escola tem uma responsabilidade para isso. Perfeito, Paulo. A última pergunta ali, a segunda pergunta foi da Gabriela, relacionada à questão de como fazer a retomada da equipe, ser com força, ser com energia, enfim, como que programar essa retomada aí com a equipe que está parada provavelmente nesse momento, né? Olha, as redes sociais servem já para você criar uma ação preliminar para quando terminar a quarentena, para que você volte. Então, a conversa já tem que estar fluindo. O que está acontecendo no trabalho, as pessoas têm que continuar conectadas. E aí vem o papel fundamental em liderança. E no Brasil, lamentavelmente, né, você não só vai ouvir falar sobre liderança quando você chega no nível do trabalho,
passou pela família, passou pela escola, mas liderança vai ser falada e estudada quando você chega no nível de ser uma pessoa produtiva. É quando você começa a realizar algo. É quando você começa a contribuir para a sociedade, que na verdade, quando você contribui para ela, você está retribuindo tudo aquilo que você recebeu desde a sua infância, que recebeu na escola, e agora você está retribuindo para a sociedade. Então, esse é o momento de manter essa conexão, e a liderança vai ter um papel fundamental nesse processo, de assim que retorne à atividade, e que fale, que mostre o cenário, que mostre dificuldades que serão, depois pós-pandemia, de tudo aquilo que deverá ser feito para que você, pelo menos, volte naquele nível de produzir como produzia antes. Vai demorar isso, mas a liderança vai ter um papel fundamental nessa estrutura. Uhum. O desafio do líder, né, Paulo? Receber uma sobrecarga de informações do mundo externo, manter a motivação dele e ainda conseguir tomar decisões e engajar as pessoas. É um desafio gigantesco, mas quem está conectado vai saber aproveitar. Paulo, brigadão demais. Vou pedir uma gentileza aqui para quem está assistindo. Passaram muitas pessoas aqui, foi muito legal. No nosso perfil lá da Geração F5, tem um post agora sobre o programa Gestão em Tempos de Crise, que essa live vai estar lá. Então, quem quer compartilhar com mais pessoas, por favor, marca lá teus amigos, enfim, vai estar lá o material. Que se quiser fazer print da tela agora, repostar, também vai ajudar a divulgar para que esse conteúdo aqui, quem não assistiu, possa assistir ainda depois. A gente sempre grava para poder compartilhar com mais e mais pessoas. Fábio, deixa eu pegar um documento aqui só um instantinho para mostrar para vocês. Só um minuto só. Tá, tranquilo, Paulo. Olha. Mas é isso, gente. Opa, para quem quiser se aprofundar, ó, vai e vença construindo uma tropa de elite, tá? Decifrando a tropa de elite, tá? Tudo isso que foi falado aqui, das perguntas que você fez, acabam sendo resultado desse livro. Então é um momento importante para as pessoas aí, se quiserem se aprofundar, aproveite, adquira esse livro, a melhor forma de adquirir e mais barata é pela internet. Aproveita que não pode estar sendo na livraria, compre pelas redes sociais. Legal, Paulo. Esse é o nome da tua palestra principal também, né? Exatamente, exatamente. E devo lembrar o seguinte, toda a arrecadação pelos direitos autorais desse livro vão para um projeto social chamado Centro Cultural Pedro Storani, recebe o nome do meu filho, que desencarnou há 4 anos atrás, educação de música e dança para as crianças da comunidade aqui da Zona Oeste, comunidades carentes, que nós estamos tendo lá da quarentena, mas assim que retornar em um mês a gente está abrindo o nosso espaço. Legal. Mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção. Foi mágico aqui a tua atenção desde o início, me responder e estar com a gente aqui. Que bom ter essa oportunidade. Conta com a gente sempre. Obrigado por atenção de todo mundo que está aí junto também participando. Espero que esse gás aqui do Paulo ajude bastante o pessoal a enfrentar os desafios aí que a gente tem pela frente. Um grande abraço, Fábio, porque missão dada é missão cumprida. É faca na caveira, velho. Vamos lá, cara. Boa, vamos pra cima. Valeu, Paulo. Abração. Abração.